Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo de número 27. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite em casa, na nossa igreja, e também com a oportunidade de trazer a palavra aos nossos corações. Jesus tem falado muito comigo esses dias sobre algo muito específico, algo que a princípio parece ser muito óbvio e comum, mas ao observarmos e nos aprofundarmos nisso, nós vamos perceber que é muito mais profundo do que imaginamos. Algo que vai além do nosso exterior, mas algo que mexe com aquilo que está dentro de nós, que é conhecermos Jesus. Podemos passar talvez a nossa vida inteira dentro de uma igreja, sentado em um banco, e talvez ainda assim não conhecermos Cristo em toda a sua plenitude que Ele revelou para nós. E Atos 17, versículo 27 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Amém? Você pode fechar os seus olhos, por favor? Pai, eu te agradeço, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por mais uma noite, por mais um dia. Eu te peço, Senhor, que o nosso coração seja uma terra fértil e que a sua palavra, Senhor, seja a semente. Que o nosso coração não seja um terreno rochoso, cheio de espinhos, mas que seja uma terra fértil, Pai. E que a tua palavra possa ser plantada nos nossos corações nessa noite. E que possamos frutificar e dar frutos eternos, frutos na sua presença. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para cá. Já parou para imaginar o quanto nossos irmãos que viveram há milhares de anos atrás talvez tiveram dificuldade, ou o que eles passaram para entender quem era Deus ou conhecer Deus? Você já parou para pensar, após Adão e Eva, após ali o jardim do Éden, quando chegamos a Noé, Deus falou com Noé, mas e o outro povo, a quem Noé estava pregando sobre um Deus? Você já parou para pensar o que esse povo pensou de quem era Deus? Qual é o conhecimento que eles tinham sobre Deus? E isso nós podemos olhar por todo o Antigo Testamento, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os juízes, os profetas maiores, os menores, enfim. Em todos nós podemos observar. Porque hoje nós temos o cânon bíblico, nós temos a Bíblia toda descrita para nós, toda escrita, e em certo tempo, vamos dizer assim, nos primórdios, eles não tinham uma Bíblia. Eles não entendiam como nós podemos entender, mas mesmo assim, eles criam que Deus existia, que Deus era o Salvador da vida deles, e eles amavam o Senhor. Existia algo que estava sobre a vida deles, e eles acreditavam e entendiam pela voz dos profetas, por alguma aparição, por algum milagre que Deus fazia, ou por simplesmente o próprio Deus se manifestar a esses homens. Mas, graças ao bom Deus, Jesus Cristo veio sobre a terra. E quando Jesus Cristo veio sobre a terra, Cristo é a revelação de Deus a nós. Cristo é a plenitude de Deus revelada a nós. O máximo que conseguimos conhecer de Deus está em Jesus Cristo. E aquilo que ainda vamos conhecer, descobriremos na eternidade com Ele. Então, Jesus foi revelado a nós para que nós conhecêssemos mais a Ele, nos aproximássemos mais a Ele. Ele rompeu o véu e nós agora podemos ter contato direto com Deus. Nós não precisamos mais esperar um sumo sacerdote uma vez por ano, entrar no lugar santíssimo para que os nossos pecados sejam perdoados, ou para que possamos ter alguma conexão com Deus. Mas agora nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, e isso veio-se através de Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer que o desejo de Deus é que nós, como igreja, sejamos um com Ele, assim como Cristo é um com o Pai. Então o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida tão próxima de Cristo, mas tão próxima que as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Ou se as pessoas vão estar procurando Cristo e vão estar olhando para nós. Nós vamos viver uma vida tão íntima e tão próxima, um relacionamento tão forte, que nós seremos parecidos.
seremos idênticos, iguais na forma de pensar, na forma de agir, assim como Cristo viveu sobre essa terra. Só que existe uma linha um pouco tênue em conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é basicamente ou simplesmente agir como Cristo age. Porque agir como Cristo agiu, ou como Ele agiria, é simplesmente, talvez, vamos dizer, se você vê um morador de rua. Nós sabemos que existem pessoas que não servem a Jesus, mas simplesmente ajudam pessoas de rua, fazem caridade, ajudam o próximo, são boas, são amigáveis, são amorosas, perdoam. Isso não quer dizer que elas são completamente parecidas com Jesus. Que eu quero que você entenda que parecer com Jesus não está completamente ligado a fazermos o que Ele faz, mas agirmos pensando o que Ele acha sobre o que estamos fazendo. Você consegue entender que é muito mais profundo do que podemos imaginar? Que não é simplesmente eu dar uma esmola, mas eu entender o que Cristo pensa sobre eu dar essa esmola. Tomara que eu estou dando ela por vaidade ou estou dando ela porque eu simplesmente amo quem eu estou dando. Você consegue entender? Porque nós podemos simplesmente entregarmos obras diante de Deus e Deus não aceitar nenhuma das nossas obras. E nós podemos parar para imaginar que o próprio Cristo disse que pode chegar naquele dia e Ele dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. E nós estamos falando de pessoas que praticaram obras, e obras grandes, como pregar o Evangelho, como expulsar demônios, como curar enfermos, mas vai muito mais profundo do que praticar obras, mas é por que fazemos e por quem nós estamos fazendo aquilo. Cristo sempre teve o seu desejo e a sua intenção em olhar para dentro dos nossos corações, e isso precisa estar intrínseco em nós, porque nós não podemos conhecer um Cristo só por aquilo que Ele faz, mas precisamos entrar e conhecer o coração de Deus, o coração de Cristo. Nós precisamos não simplesmente conhecer as mãos dEle, porque Ele faz algo por nós, mas nós precisamos conhecer os pés de Jesus, porque nós queremos passar tempo com Ele. Nós podemos passar muitos anos conhecendo o Cristo que faz milagres, mas talvez nós não conhecemos o Cristo do secreto de Mateus 6,6. Nós talvez podemos conhecer o Cristo que cura enfermos, mas talvez não conhecemos um Cristo que nós podemos ter uma conversa boa em um certo dia, onde nós não vamos pedir, nós vamos só nos relacionar com Ele. Eu queria te perguntar, qual foi a última vez que eu falo por mim, que nós fizemos uma oração sem pedir algo a Deus, simplesmente por prazer de ter a companhia dEle? Simplesmente de sentar na beira da cama, sentar no chão, sentar onde que for e falar: Jesus, eu quero passar um bom tempo com o Senhor aqui agora. Qual foi a última vez que nós fizemos isso sem interesse em pedirmos algo a nosso favor para Ele? É isso que Cristo quer de nós, que parecemos com Ele e não vivamos uma vida simplesmente preocupado ou interessado naquilo que Ele pode fazer por nós, mas preocupado e interessado em sermos parecidos com Ele, em alcançarmos o coração dEle, em gastarmos a nossa vida a produzirmos momentos de intimidade que vão refletir eternamente, não nessa terra. Eu não estou falando para você que pedir a Deus é errado, jamais. Nós somos filhos dEle, como Ele é nosso Pai, nós podemos sim pedir ao Senhor e falar: Deus, nós precisamos de ajuda, nós queremos isso, esse é o desejo do meu coração. Mas já parou para pensar que nós pautamos a nossa vida de oração simplesmente, às vezes, só isso? Assim como talvez você que está namorando ou já casou, você está conhecendo a pessoa, você chama essa pessoa para sair, você fica sentado na mesa do restaurante comendo com ela, você fica 24 horas do tempo, ou o tempo todo, vamos dizer assim, pedindo ela algo, ou você passa tempo conhecendo, dialogando, tendo prazer com a companhia dela. E é isso que é o desejo de Deus para nós. É isso que eu acredito que é nós conhecermos aqui, nós iremos conhecer a Cristo em profundidade. Nós conhecemos os pés de Cristo e não simplesmente as mãos dEle. É claro que as mãos de Cristo, e quando eu falo as mãos de Cristo, eu falo daquilo que Ele pode fazer. As mãos são atrativas porque nós somos carentes, nós somos fracos, nós precisamos de ajuda. Mas nós precisamos ser como aquela mulher que deu tudo o que ela tinha, quebrou um perfume nos pés de Jesus e passou uma tarde inteira nos pés de Jesus, simplesmente porque ela tinha prazer de estar ali. Nós precisamos analisar os nossos corações e entendermos quais estão sendo as intenções do nosso coração quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia e quando nós vimos a igreja.
Nós precisamos sondar as intenções do nosso coração, por isso que eu disse para vocês que tem algo muito mais a ver com o nosso interior do que com o nosso exterior conhecer a Cristo. Se olha para a Bíblia e você vê João Batista, um homem que batizou Jesus, ele anunciou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Cristo, mas depois que ele está preso, ele manda os discípulos dele perguntarem: pergunta lá se aquele lá é o Cristo mesmo. Os discípulos caminharam com Jesus, viram Jesus operar milagres, viram Jesus fazer muitas coisas, mas ainda assim as famílias, as mães dos discípulos, um dia chegaram para o mestre e disseram: olha, no seu reino, guarda a melhor cadeira para o meu filho, a cadeira de destaque, não sei o quê. Eles não conheciam Cristo verdadeiramente. Eles achavam que Cristo era um reino terreno que ia se instaurar e destruir o reino romano. Até que eles foram conhecendo Cristo, passando tempo com Cristo e conhecendo a Ele. Mesmo assim, quando ainda foram indagados, quando ainda foram questionados, quando ainda foram colocados diante da parede, eles disseram não conhecer aquele Cristo. Então me dá a entender que, quando eu olho para Pedro, eu olho para um homem que está dizendo: eu morro pelo Senhor, que eu conheço o Senhor demais, você é minha vida. E quando alguém grita diante dele: você se parece com ele? Ele diz: não, eu não me pareço, eu não sou deles. Então me dá a entender que nós precisamos progredir em conhecer o Senhor, não simplesmente pelas suas obras, mas precisamos mergulhar dentro do seu coração. Mas Diego, como vamos fazer isso? Você parou para entender o que está dizendo no versículo? Paulo está em Atenas, ele está pregando para um povo que adorava um Deus desconhecido, não conhecia quem estava adorando. E ele diz no texto que nós lemos, que todas as coisas aconteceram, ele dá um panorama daquilo que aconteceu no passado, e ele diz: todas as coisas que aconteceram, Deus permitiu que acontecesse para que vocês, mesmo que tateando, pudessem o encontrar. Você sabe o que é uma pessoa tateando? Uma pessoa que está tentando procurar algo. Imagina você no escuro, tocando na parede para você saber qual é o caminho. Aí a Bíblia diz: embora ele nunca estivesse longe. É incrível que no progresso da nossa vida, onde nós queremos conhecer a Cristo, Cristo se faz conhecido a nós. Cristo tem prazer em se revelar a nós. Cristo tem prazer de cada dia, todos os dias, Ele se doar por nós, uma parte dEle a nós. Ele entregar os segredos do coração dEle, Ele entregar os desejos do coração dEle, os anseios do coração dEle, a nós todos os dias. E todos os dias passamos tempo com Ele, e quando mais passamos tempo, mais nós vamos conhecer o coração de Cristo. Você sabe quais são as dores do coração de Cristo, você sabe o que Cristo pensa, você sabe o que Ele deseja, você sabe quais são os anseios de Cristo. Isso tem falado muito comigo nesses dias, irmãos, porque nós não podemos viver a nossa vida cristã simplesmente pautada em rotinas, dias após dias, coisas materiais, coisas terrenas. Sendo que nós precisamos entender que o principal e o maior propósito da nossa vida é passarmos a nossa vida em progredir e conhecer o Senhor, porque isso vai gerar frutos eternos e não frutos para essa terra. Nós não podemos querer conhecer Cristo para sermos beneficiados para essa terra, mas precisamos ter o desejo que Paulo, o entendimento que Paulo diz, que todas essas coisas são como esterco para Ele, mas o que importa é conhecermos e amarmos Jesus Cristo. E conhecermos mais de Jesus vai resultar dentro de nós o desejo pela eternidade. Então, a eternidade não ser algo real para nós, reflete me dizer que nós ainda realmente não conhecemos o Cristo que nós estamos adorando. Eu gosto de fazer esse exercício, vamos dizer assim, mental, porque isso mexeu muito comigo. Toca quem está do seu lado, toca nessa pessoa, só toca mesmo. Essa pessoa é real? Sim ou não? Sim. Se alguém falar que não, eu vou ficar preocupado.
E se eu te falar que a eternidade é mais real que a pessoa que você tocou? Você já parou para pensar isso? A eternidade é mais real do que a pessoa que você toca. Só que muitas vezes não vivemos com essa realidade dentro de nós. Nós vivemos como se a eternidade não existisse e a única coisa que existe é este mundo. Mas lembramos-nos, vamos nos lembrar que Deus, Ele é o Pai da eternidade, e antes que esse mundo houvesse, Ele já era, Ele já existia. E isso aqui foi criado pelas mãos dEle. Então nós precisamos entender que, conhecendo mais a Cristo e conhecendo o seu coração, nós vamos desejar a eternidade. É impossível um homem que não conhece a Cristo desejar a eternidade, meus irmãos. E eu não estou falando de algo distante, que talvez você já ouviu tantos pastores dizendo, Jesus está voltando, e até hoje Ele não voltou. Mas você precisa de mais o que para acreditar que Ele está perto? O mundo está um caos, uma pandemia, fome, destruição, guerra. O que nós precisamos mais para entender que Jesus está voltando? O que nós precisamos de mais para entender que Ele está chegando? Você acorda pensando, Jesus pode voltar hoje? Ou você só lembra que Ele está voltando quando alguém diz na igreja que Ele está voltando? Você vive a sua vida pautada em desejar a eternidade, ou você vive a sua vida pautada em realizar os seus próprios desejos? Não tem problema nós cumprirmos aquilo que foi designado para nós na terra, porque Paulo foi um dos homens que ele disse, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo queria abandonar o ministério e ir logo para o céu, mas ele disse, eu não posso ser ingrato, eu vou cumprir a minha carreira que me foi designada. Paulo cumpriu toda a sua carreira e depois ele foi se encontrar com Cristo. Então, enquanto estamos na terra, nós vamos cumprir aquilo que Deus colocou diante de nós, mas vamos cumprir as coisas terrenas pensando na eternidade. Porque é isso que nós precisamos fazer, porque nós estamos pensando com a mente de Cristo. Isso às vezes me choca quando esses dias eu estava indo dormir, do nada eu sentei na cama e passei um bom tempo pensando nessas coisas e o coração acelerou muito, eu comecei, dar aquela surtada, eu falei, meu Deus. A eternidade é real, meus irmãos. Porque será mesmo que nós estamos aqui simplesmente porque queremos bênçãos? Ou será que estamos aqui pelo resultado da nossa fé que vai nos levar para o céu? Será que realmente nós queremos Cristo só para Ele resolver nossos problemas? Será que somos tão medíocres assim que estamos esperando algo de Cristo para essa terra e não para outra vida, para a eternidade, para o começo da nossa vida? Olha o que diz em Salmos. Salmos 73, versículo 25 e 26, o salmista diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós precisamos desejar sermos como Jesus, parecidos com Ele. E só seremos parecidos com Jesus se nós vivemos uma vida de relacionamento com Ele todos os dias. Um relacionamento contínuo e constante. Mateus 6,6 é bem claro em dizer, entra para o teu quarto, tranca a tua porta, invoca teu pai que está em secreto. Mas um relacionamento não pautado em segundos interesses, segundas intenções, mas um relacionamento pautado em amor, paixão, entrega, sacrifício. Aí sim, nós conheceremos o Cristo do Calvário, o Cristo que morreu por nós, o Cristo que voltará para nos buscar. E assim como nós nos despedimos, eu lembro que quando eu namorava a Bárbara, toda vez que a gente se encontrava na casa dela, a hora de despedir era a mais terrível. E a gente falava assim, nossa, quando a gente casar vai ser tão bom que a gente não vai precisar despedir mais. Esse é o desejo que precisa estar dentro de nós. Um desejo de falar, Jesus, eu quero casar logo com o Senhor, eu quero logo ir morar contigo.
para que eu esteja sempre do seu lado. Porque, irmãos, o que importa para nós no céu não são as ruas de ouro, não é a falta de choro, não é a resolução dos problemas, não é o que tem lá, não me interessa o que tem lá, o que me interessa é que Cristo está lá. Uma vez um menino veio perguntar para mim na internet, falou assim: Diego, você acha mesmo que no céu tem rua de ouro? Eu falei: não me interessa se tem ou não, eu sei que Cristo está lá. Claro que eu não falei desse jeito para ele. O que me interessa é que eu vou estar com Ele para sempre. O que eu vou encontrar lá, que eu encontre, mas o que importa é que Ele está lá, meus irmãos. E esse desejo pela eternidade precisa ser real em nossos corações. Eu preciso dizer algo para vocês: desejar a eternidade não quer dizer que vamos desejar morrer nessa vida. Diz assim: eu quero desistir da vida, eu vou morrer. Aí está sendo ingrato com Deus que te deu a vida. Eu estou lhe dizendo que desejar a eternidade é nós vivermos e cumprirmos o nosso propósito aqui todos os dias. Nós trabalharmos, nós corremos atrás, nós pregarmos o Evangelho, nós servimos ao Senhor, nós servimos na igreja que nós estamos, mas tudo isso pensando em frutos eternos, pensando na eternidade, pensando que nós iremos encontrar com Cristo. E se hoje for o nosso último culto? E se os próximos 5 minutos forem os últimos 5 minutos? Você precisa viver com esse desejo de Cristo, volte logo. Isso só vai ser gerado em nossos corações se nós realmente tivermos um relacionamento com Jesus e conhecermos o coração dele. E é isso que Jesus tem falado comigo nos últimos dias: progredir em conhecer o coração dele. Progredir todos os dias em me apaixonar por Ele e nunca abandonar o primeiro amor. Progredir todos os dias em conhecer quais são as dores do coração dEle. Progredir em conhecer todos os dias porque Ele chora, o que Ele deseja, o que Ele quer, acima dos meus interesses, acima dos meus projetos, acima daquilo que eu quero fazer. Conhecer o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E eu queria te desafiar, se você nunca fez isso, que você nessa semana tire um tempo para você sentar onde você quiser, deitar, rolar, o que você quiser, e gastar tempo com Jesus como se fosse o seu amigo que estivesse do seu lado. Conversar com Ele, dizer coisas bonitas para Ele, falar com Ele, sem querer algo dEle. Simplesmente se derramar aos pés dele. Amém? Queria que você colocasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Jesus tocou muito meu coração para fazer isso. E eu queria que você tirasse um tempo para orar, um tempo para falar com Ele, para examinar o seu próprio coração e pensar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou o que eu sou? Você faz porque você ama Jesus e quer conhecer mais do coração dele, ou simplesmente você faz por outros motivos? E o que é aquilo que você precisa, melhorar para que você possa progredir em conhecer o Senhor? Eu queria que você começasse a pensar e orar ao Senhor e pedisse: Jesus, me ajuda. Eu quero conhecer o Senhor. Eu sei, Jesus, que eu conheço já o Senhor, mas eu quero conhecer mais profundamente, Jesus. Eu quero conhecer o seu coração. Eu quero acessar, Jesus, eu quero entrar dentro do seu coração e eu não quero sair de lá nunca mais. Eu quero sentir os seus batimentos. Mais do que conhecer o Cristo que multiplica os peixes, Jesus, eu quero ser como João e escutar os batimentos do seu coração, Pai. Eu quero deitar no seu colo, Jesus, e gastar tempo com o Senhor. Eu quero abraçar o Senhor, Jesus, e, nem pensar no que está acontecendo ao meu redor. Eu quero simplesmente estar com o Senhor. Jesus, nos ajuda nessa noite, Pai, a gastarmos tempo com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a Te amar, Senhor, sem segundas intenções. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração puro,
um coração com intenções puras, com intenções verdadeiras. Jesus, nos ajuda, Pai, a desejarmos sermos como o Senhor. Deus, não por vanglória, não por qualquer outro motivo que não seja Te amar e cumprir aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Nos ajuda, Deus, porque nós sabemos que viver essa vida inteira sem Te conhecer de nada valerá. Mas, Deus, nós não queremos ser como aqueles, Deus, que no último dia não serão conhecidos pelo Senhor. Mas nós queremos ser filhos amados, conhecidos e queridos por Ti, Pai. Que no dia que aquela grande trombeta tocar, Deus, que tomara que seja hoje, nós nos encontraremos face a face com Jesus de Nazaré. Deus, nós esperamos ansiosamente por aquele dia que nós iremos Te abraçar, Jesus. E que nós iremos Te dizer, Deus, o quanto foi bom suportar as provações dessa vida e sermos fiéis ao Senhor. Porque, Deus, nós queremos Te abraçar, Pai. Jesus, eu não consigo imaginar o quanto incrível será o dia que nós Te abraçarmos, Jesus, olharmos nos Seus olhos e dizermos, como é bom estar aqui. Deus, ajuda que nossos corações sejam corações sinceros, Pai. Nos ajuda a arrancar as máscaras, a hipocrisia, as segundas intenções, os desejos falsos, a falsa modéstia, tudo que não provém de Ti, Deus, nos ajuda, Pai, a arrancar de nós. Nós queremos Te amar, Deus, ao ponto de desejarmos a eternidade mais do que desejarmos vivermos essa vida. Nós queremos encontrar contigo, Pai, mais do que tudo, mais do que todos, mais do que tudo e mais do que todos.